Fala, pessoas! Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica e esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completaço sobre terraplanismo. É um tema que apresenta grande interdisciplinaridade e que pode ser cobrado de forma bem ampla. Já até apareceu em algumas questões de vestibulares. Deixamos o mapa mental em alta resolução para download aqui no link da descrição. Agora, vamos desenhar? Para alguns, o assunto desse QQD pode até parecer uma brincadeira da internet, uma grande trollagem, mas não é. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2019, 7% dos brasileiros com 25 anos ou menos acreditam que o formato da Terra é plano. Nessa mesma pesquisa, na faixa etária entre 35 e 44 anos, esse valor já cai para 4%. E esse comportamento não acontece só no Brasil. É possível observar internacionalmente o surgimento de alguns grupos de estudos que buscam negar diversos argumentos científicos e provar que a Terra é plana. Para eles, a Terra é um disco cujas bordas são cercadas por uma muralha de gelo na Antártida, por isso não é fácil viajar para lá. Esse disco é recoberto por uma enorme cúpula que alguns denominam firmamento. É nessa cúpula que está contida a nossa atmosfera, o Sol e a Lua. Para eles, as fotos do espaço e diversas outras comprovações são montagens, e o assunto acaba recaindo em uma discussão sobre negacionismo, pós-verdade e fake news, que vamos abordar mais para o final do vídeo. Porém, já sabemos que a Terra é esférica, que ela é um globo há muito tempo. Essa ideia foi proposta por filósofos gregos e indianos ainda no século VI a.C. Aristóteles, inclusive, já apontava isso, devido à posição diferente das estrelas de acordo com a localização na superfície. Porém, é no século III a.C., com o grego Eratóstenes, que comandava a grande biblioteca de Alexandria, que obtivemos, de fato, uma prova de que a Terra é esférica. E não só isso. De quebra, ele calculou a circunferência da Terra e o raio do planeta com uma precisão incrível. E a gente aqui está sofrendo para calcular a área de um quadrado. Se liga só. Por volta de 250 a.C., Eratóstenes ouviu de um viajante que ao meio-dia do primeiro dia de verão no hemisfério norte, 21 de junho, um poço profundo na cidade de Siena ficava totalmente iluminado, marcando que o Sol estava em uma posição exatamente acima do poço, exatamente acima de nossas cabeças. Seguindo um palpite, Eratóstenes decidiu fazer um experimento. Como ele morava em Alexandria, decidiu fincar uma estaca vertical no solo, no mesmo dia, 21 de junho. Em Alexandria, essa estaca produziu uma sombra, porém em Viena, onde ficava o poço, essa estaca não produziu a sombra, pois o Sol estava exatamente sobre ela. Assim, ao identificar a projeção de uma sombra em um lugar e a ausência dela em outra, isso serviu de evidência de que a superfície do planeta deveria ser curva e de que a Terra teria uma forma esférica. No caso, se a Terra fosse plana, as sombras seriam iguais em qualquer lugar. Em uma superfície esférica, isso não acontece. Aí, ele mediu o comprimento da sombra da estaca em Alexandria. Era de 7,2 graus, o que é aproximadamente 1,50 de um círculo completo, de 360 graus. Ele estimou que a distância entre as duas cidades era de aproximadamente 925 quilômetros. E assim, apenas multiplicou por 50 e obteve o valor de 46.250 quilômetros de circunferência. Como qualquer grego, ele sabia o óbvio, o básico. O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. E assim, calculou o raio. O valor é de 7.364 quilômetros. E não é que ele acertou? Segundo as medições atuais,
A circunferência é de 41.760 quilômetros e o raio de 6.731 quilômetros. Ah, mas aí você está arredondando demais esses números, professor. Bem, vamos dar um desconto, né? Na época não existia GPS ou satélite para calcular precisamente a distância entre as duas cidades, o que teria aproximado ainda mais do número correto. Tudo bem, então, mas eu já tinha ouvido falar que, na verdade, foi Cristóvão Colombo o primeiro a falar sobre isso. Bem, como vimos anteriormente, os gregos já sabiam da esfericidade da Terra há muito tempo. Na verdade, foi outro contemporâneo de Colombo, Fernão de Magalhães, que contribuiu com mais uma prova dessa esfericidade, ao realizar sua viagem de circunnavegação do planeta. Mas seriam apenas essas evidências de que a Terra é esférica? Não! Existem algumas outras mais fáceis de constatar. O desaparecimento dos barcos no horizonte é uma delas. Quando um barco se afasta no oceano, com a ajuda de um binóculo ou uma câmera com um bom zoom, é possível observar que primeiro desaparece seu casco, depois o mastro. Caso o barco estivesse se aproximando do continente, primeiro apareceria o mastro, depois o casco do navio. Isso só é possível em uma superfície esférica. Se a Terra fosse plana, o tamanho do barco apenas diminuiria e você não observaria esse efeito. Outra forma de constatar essa esfericidade é pelo eclipse lunar. Lembrando que esse tipo de eclipse é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Assim, quando a Terra projeta sua sombra sobre a Lua, causando o seu eclipse, é possível observar que a borda dessa sombra é curva. Mas a Terra também não é uma esfera perfeita. Ela é achatada nos polos devido à sua rotação. É por isso que falamos que a Terra tem a forma de um elipsoide, figura matemática cuja superfície é gerada pela rotação de uma elipse em torno de seu eixo. Outro termo bem utilizado para referenciar a forma da Terra nos meios acadêmicos é o geóide. Essa seria a verdadeira forma da Terra, acompanhada das variações gravitacionais existentes. Recentemente, isso resultou em uma figura bem popular na internet, intitulada como a real forma da Terra. Porém, cuidado, pois nós imaginaríamos, então, que a Terra teria esse formato todo irregular. Mas é importante destacar que, nessa imagem, existe um exagero vertical para facilitar nossa visualização. É por isso que, quando vemos uma fotografia da Terra vista do espaço, ela não apresenta essas deformações. Ela é uma esfera suave. Isso também acontece por causa de um comportamento da água. Devido à gravidade e às características físico-químicas das ligações, as moléculas se mantêm unidas e criam uma superfície relativamente homogênea ao longo do planeta, suavizando as ondulações do relevo terrestre. Você sabia que o ponto mais alto da superfície terrestre é o Monte Everest, com mais de 8.850 metros, e o ponto mais baixo é de menos 11.000 metros na Fossa das Marianas? A forma da Terra é bem complexa, né? E ainda poderíamos falar mais, relacionando a forma com o seu processo de formação. Mas isso é um tema para outro vídeo. O que vocês acham? Mesmo depois de todas essas explicações e comprovações científicas, por que essa teoria da Terra plana continua sendo propagada? Então, muitos dos que acreditam na Terra plana falam de teorias das conspirações e que todo o atual aparato científico é uma estratégia para controlar a população e a riqueza do mundo na mão de poucas pessoas. A NASA estaria até envolvida e, na verdade, ela seria uma agência de efeitos especiais, falsificando todas as fotografias da Terra vista do espaço, mesmo algumas dessas fotografias sendo produzidas por outras agências espaciais, como a ESA, da Europa, a Roscosmos, da Rússia, e a CNSA,
chinesa. Tal posicionamento é uma das facetas do negacionismo científico, uma prática de contrariar e negar de forma irracional as pesquisas científicas, dados empíricos e até a realidade, com base em opiniões sem fundamentos. Você já sabia que fizemos um QQD incrível sobre negacionismo aqui no canal? Outro ponto, para melhor explicar essa tendência, envolve o conceito de pós-verdade. Esse substantivo foi empregado pela primeira vez para se referir a uma circunstância na qual fatos objetivos têm menos influência para moldar sua opinião do que apelos à emoção e às crenças pessoais. Isso significa que você está mais suscetível a acreditar na história que seu familiar, amigo ou ídolo está contando para você do que em uma informação contida em um livro ou divulgada por um grande veículo de informação. E aí, no atual contexto da internet, com uma grande disponibilidade de informações, você tende a acreditar naquilo que está mais próximo, o que te leva a cair também no problema do viés da confirmação, segundo o qual tendemos a acreditar e procurar conteúdos que confirmem a nossa opinião, pois é bem melhor estar certo do que estar errado. Realmente, a verdade não é algo simples, ela pode ter múltiplas camadas, mas é aí que reside a importância da coisa. É fundamental questionarmos o que sabemos e compararmos com outras informações. Faça igual a Eratóstenes, que a partir do relato de um viajante, verificou a informação, formulou uma hipótese, experimentou e chegou a uma conclusão. E mesmo assim, não estava 100% certo, embora estivesse bem próximo dos números reais. Por isso, busque diversas fontes, compare com outras informações, admita que você pode estar errado e debata de forma saudável qualquer assunto. Então, não se esqueça de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo no link da descrição, hein? E se você ainda não é aluno do Descomplica, eu sempre falo, está perdendo tempo, aproveita que na descrição tem um link para assinar no precinho e continue sua preparação para mandar benzão no Enem e vestibulares. Não deixa de dar um like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar esse conteúdo maravilhoso, tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau!